Eu tenho uma relação engraçada com Naruto. Assim como quase todo mundo na minha faixa de idade, eu assisti os primeiros 52 episódios no SBT, que iam exatamente até o momento que o Jiraiya aparece pela primeira vez. A progressão natural então foi aprender a baixar os episódios e a ler o mangá online. Aí depois de um tempo eu consegui alcançar a então publicação do Japão via scan, bem na época da luta do Jiraiya contra o Pain, curiosamente a última dele na história. Nos anos que seguiram eu acompanhei o mangá, às vezes deixando juntar capítulos por alguns meses para ler vários de uma vez, e fui vendo cada vez mais a história tomar rumos magnânimos com consequências nunca antes vistas. Páginas completas que eu simplesmente não conseguia mais entender o que estava acontecendo e virada de roteiros cada vez mais malucas, chegando no cúmulo do Zetsu Negro ter sido culpado de tudo que rolou no mangá inteiro. Eu pessoalmente nunca nem assisti um episódio dessa época. Meu limite no Shippuden foi até Naruto vs Pain, e isso pulando todo e qualquer filler. Quer dizer, eu assisti Naruto The Last, mas eu não quero falar sobre isso agora. Uns anos atrás me deu na telha de que eu ia reler o mangá inteiro, e foi isso que gerou aquele meu outro vídeo sobre Naruto, que pra ser justo, talvez eu tenha me empolgado um pouco demais na edição, incluído muitos trechos de animação que inflaram o vídeo, mas foi tudo na intenção de produzir algo mais longo pelo valor de entretenimento mesmo. Porque uma das coisas que com certeza faltaram ali foi falar sobre a minha luta preferida de Naruto. É claro que existem muitas opções, algumas mais claras que as outras. O vídeo do Rock Lee vs Gaara ao som de Linkin Park tá tanto no DNA do brasileiro quanto o prato de Duralex ou filtro de barro. A luta do Kakashi vs Zabuza pode até parecer primitiva hoje, mas narrativamente foi muito foda naquele momento. Eu poderia continuar essa lista por um tempo ainda, mas vocês já leram o título. Esse vídeo é sobre a luta do Vale do Fim da fase clássica e sobre por que eu considero essa a melhor luta de Naruto. E todo mundo sabe que Naruto tem pra assistir na Netflix, né? E sabe o que eu assisti depois dos episódios no qual rolam a luta? Gato de Botas 2. E você deve estar pensando agora, caramba, eu nem sabia que já tinha saído na Netflix esse filme, mas não é bem assim. Eu tava assistindo esse e muitos outros títulos que não tem na Netflix brasileira usando uma VPN. E agora que eu te falo do Tubarão, e não é esse. É a Surfshark, que é uma das maiores, se não a maior empresa de VPN do mundo. A maioria de vocês já tá ligado que VPN é uma parada que te oferece muitas coisas importantes na internet. A primeira delas é segurança e privacidade. Você pode navegar anonimamente para manter seus dados em segurança, usar um antivírus, garantir que seus e-mails e senhas estejam sempre protegidos, e para quem é um usuário de notebook meio paranoico que nem eu, ela tem um bloqueador para se alguém tentar usar sua webcam sem você saber. E agora, o principal uso que eu tenho aproveitado é o de mudar a localização da sua conexão. É como se o seu aparelho estivesse fisicamente nos Estados Unidos, por exemplo. Por isso, quando eu entro na Netflix ou qualquer outro streaming com a minha própria conta, consigo assistir umas coisas tipo Gato de Botas 2 e Os Anjinhos que eu não tava achando em lugar nenhum. Aí, se eu mudo pro Reino Unido, posso ver It's Always Sunny em Filadélfia e muitas outras coisas britânicas. E conectando no Japão, eu achei Slandunk, que é um anime clássico de basquete baseado no meu mangá preferido, que simplesmente não tem em nenhum dos muitos streams que eu assino. Tem sido até divertido explorar o catálogo de outros países e achar coisas que faz tempo que eu queria assistir ou até que eu já tinha esquecido que existiam. Funciona com todos os streams, então se você só assina um deles, vai poder explorar bastante isso. E isso tudo que eu falei também vale pro celular, aliás. E sendo assim, além de poder aproveitar esses streamings, se você estiver viajando e precisar usar seu aparelho com uma conexão brasileira ou vice-versa, vai funcionar perfeitamente. Tudo isso com uma garantia de satisfação de 30 dias. E mais, a Surfshark é a única das maiores empresas que não tem limite de aparelhos para você usar. Então dá para proteger e brincar com tudo isso dividindo a assinatura. E para você que tá vendo esse vídeo agora, tem uma oferta exclusiva. 3 meses de graça usando o código PETERS no link que tá na tela agora e na descrição. Corre lá depois do vídeo e conheça a Surfshark hoje. A dinâmica de rival entre esses dois personagens é uma das únicas constâncias de Naruto. Isso e o papinho no jutsu. Mesmo depois de abandonar completamente a coisa do talento genético versus trabalho duro, o tema de impedir o Sasuke de ser consumido pela vingança e trazer ele de volta é o plot da história inteira, basicamente. Caramba, a primeira cena do primeiro episódio do Shippuden é um flash forward de algo que só ia acontecer sei lá quantos episódios depois, porque tinha que rolar um momento Sasuke antes de sequer ousarmos querer ver a volta do Naruto à Vila da Folha. E por mais que haja muito a ser conversado sobre Naruto Shippuden, esse vídeo é sobre Naruto clássico, sobre a última luta canônica da primeira fase. E para isso, vamos nos organizar em 3 partes. Capítulo 1,
construção. Quando eu falo de construção, é sobre tudo que foi plantado narrativamente até o momento em que Naruto e Sasuke se encontram para lutar. No mesmo lugar onde antes houve a batalha lendária entre o primeiro Hokage e o Madara, que é válido mencionar, aliás, que nessa altura era um detalhe ao fundo. Uma semente que mostra que às vezes o Kishimoto teve capacidade e tempo de se planejar à frente com cuidado. Acho que o primeiro momento relevante nessa relação entre os dois, que é mais importante do que qualquer outra coisa nessa história, é no treinamento no País das Ondas. Antes disso, tínhamos apenas pequenos fragmentos, como por exemplo o Sasuke admitindo que precisava trabalhar em equipe com Naruto naquele exercício maluco do Kakashi, e também na breve menção do garoto Uchiha de que tudo que ele fazia era apenas o caminho pro objetivo final dele de matar um certo alguém. Pela tendência que o Kishimoto sempre teve de escrever o Naruto como um completo imbecil e o Sasuke como o moleque mais foda do bairro, sempre existiam motivos pro gênio predestinado olhar com certo desdém o ninja número 1 hiperativo e cabeça oca. Isso é, até a luta contra o Haku, que é com certeza um dos motivos do sucesso longevo de Naruto. Esse começo muito envolvente que grudou muita gente nessa história. No arco seguinte, o Exame Chunin, as coisas não mudam muito. Continua claro que o Kishimoto detestava tanto a Sakura quanto era fascinado pelo Sasuke. A diferença agora é que todo mundo aparentemente quer o Sasuke de alguma forma. Sejam as duas meninas brigando pela atenção dele, o Rock Lee querendo testar as suas habilidades ou o Orochimaru que quer tomar o corpo dele pra si. Isso é relevante porque é na floresta que o Orochimaru deixa a marca da maldição no Sasuke, o que vai ser muito importante pro contexto da luta do Vale do Fim. Essa marca libera uma quantidade de poder que é basicamente aquele artifício que quase todo personagem de Naruto tem, que multiplica o nível de poder quando ele precisa muito por motivos de roteiro. O Rock Lee tinha os portais internos, o Choji as pílulas secretas do clã dele e o Naruto obviamente tinha a raposa de 9 caudas. Depois de toda a coisa da invasão da Vila da Folha pelo Orochimaru e a Vila da Areia e dos dois terem que lutar contra o Gaara na forma de um biju, o respeito mútuo entre os dois cresce e o Sasuke começa até a amolecer um pouco, se permitindo talvez a se importar com os companheiros dele. Isso dura somente alguns dias, porque enquanto o terceiro Hokage está sendo velado, o Itachi e o Kizami aparecem na Vila da Folha, sendo essa a primeira vez que vemos o manto da Akatsuki no mangá. Eles estão atrás da raposa e por consequência do Naruto. Esse arco no mangá se chama Busca pela Tsunade, que abrange desde o funeral do Sarutobi e vai até a luta dos 3 Sanins onde o Jiraiya tá envenenado, a Tsunade congelada por causa da fobia dela de sangue e o Orochimaru tinha tido os braços selados na luta do telhado. O mais importante é que é nesse momento, quando começa a viagem, que o Itachi vai atrás do Naruto. O Sasuke descobre e vai tentar impedir isso e se vingar, obviamente, certo de que o Chidori que o Kakashi tinha ensinado pra ele usar contra o Gaara ia ser o suficiente. Não só isso, o Itachi coloca o próprio irmão no Tsukuyomi Infinito, o mesmo jutsu que ele tinha usado para destruir o Kakashi logo antes. Outra coisa muito legal nesse arco é que o Jiraiya ensina nessa viagem o Rasengan pro seu novo pupilo, que é simplesmente o jutsu mais importante dele, o Kamehameha do Naruto. Quando eles voltam com a Tsunade, a ninja médica mais sinistra de todo esse universo, ela cura o Sasuke e a expectativa do Naruto, que nessa altura já tava tratando o Sasuke como o irmão que ele nunca teve, é quebrada. Quebrada porque o Sasuke, que tava até se abrindo e começando a enxergar seus companheiros como algo valioso, se lembra do quão fraco ele é comparado ao irmão mais velho e culpa esse amolecimento. Rola então o que é definitivamente o capítulo mais importante para a construção da luta do Vale do Fim. Depois de ser um puta de um otário com a Sakura, o Sasuke desafia o Naruto para uma luta imediatamente, no telhado do hospital que seja. O Naruto nem consegue conter a alegria de saber que finalmente tem uma chance contra o maior rival dele. Ele pede pro Sasuke colocar a bandana como forma de respeito entre dois shinobis da Vila da Folha, e o Uchiha desdenha que não precisa porque o Naruto nem conseguiria arranhar a testa dele. Isso também vai ser muito importante. Depois de usarem seus ataques mais padrões, o Naruto com os clones da sombra e o Sasuke com a bola de fogo, um prepara o Chidori e o outro o Rasengan. O Kakashi chega na hora H e joga os dois contra caixas d'água iguais. A coisa aqui é que o Sasuke fica todo se achando porque o buraco que ele fez tinha sido muito maior, até ir embora e ver que a caixa d'água do Naruto tinha um arrombamento gigantesco na parte de trás porque o jutsu tinha um efeito interno. O quadro da absoluta cara de cu do Sasuke ao perceber que o Rasengan era absurdamente poderoso é um dos meus momentos preferidos de qualquer mangá. Então, o Kishimoto usa a voz do Kakashi conversando com Jiraiya como uma forma de nos explicar bem mastigadinho a relação desses dois garotos. Abre aspas. O Naruto e o Sasuke são tanto amigos quanto rivais. O meu palpite é que o Naruto não aguentou a provocação do Sasuke porque ele quer ser tão forte quanto o parceiro dele. O Naruto quer ser reconhecido, não por mim nem por você, mas pelo Sasuke. Ao mesmo
mesmo tempo, o Sasuke vê essa mudança no Naruto e tá se sentindo inferior, como se tivesse ficando pra trás. E o Naruto realmente ficou mais forte. Fecha aspas. Entra em cena então o quarteto da Vila do Som. E algo que me fez rir enquanto eu reli esses capítulos pra fazer esse vídeo é que eles veem o Kakashi e ficam tipo, ih, é o ninja copiador, que me deu um estalo na cabeça de tipo, realmente o Sharingan nessa época era um jutsu ocular com foco de antecipar os movimentos do adversário, copiar técnicas especiais e no máximo realizar uns genjutsus pesadíssimos no caso do Itachi. Muito antes dos dias de bonecos de energia gigantes e a magia de literalmente reescrever a realidade. Enfim, depois do Kakashi levar um papo tentando colocar razão na cabeça do aluno dele, o quarteto enviado pelo Orochimaru dá um pau no Sasuke, tendo como objetivo nem arrastar ele à força e sim mostrá-lo o quanto de poder extra o Orochimaru poderia oferecer, desenvolvendo o ódio e a marca da maldição e treinando ele, o que, claro, funciona. Em mais uma demonstração do quanto o autor desse mangá detestava Sakura, ela vai na saída de Konoha implorar pro Sasuke não ir embora. Pior ainda, depois dele falar que não é como ela ou como Naruto, ela começa a chorar e dizer que é tão apaixonada por ele que não aguenta mais, implorando pra ele levá-la junto que seja. Aí ele simplesmente apaga ela de alguma forma e vai embora com o quarteto. No dia seguinte, quando fica sabendo do que rolou, a Tsunade convoca o Shikamaru, que lembrando tinha sido o único a ser promovido a Chunin depois do exame ter sido paralisado pela invasão do Orochimaru. O legal pra nós como leitores é que já que a vila tava com pouca gente disponível por causa de motivos convenientes pro roteiro, a equipe reunida é de figuras conhecidas da gente. Além do ninja número 1 hiperativo e cabeça oca, o Shikamaru recruta o Choji, que até então era basicamente um NPC que só queria saber de comer, o Kiba, que entra nessa porque o Shino não estava disponível, e o Neji, que alguns volumes antes do mangá tinha passado por uma grande mudança de perspectiva na luta contra o Naruto. Eles chegam a alcançar o quarteto, que tá com Sasuke dentro de um barril do Chaves pra desenvolver direito a marca da maldição ou alguma coisa assim. A excelente estrutura desses capítulos que seguem é que a cada vez que eles alcançam o grupo, um dos ninjas da Folha fica pra trás pra lutar contra um dos ninjas do Som. E por mais que elas sejam meio esquecidas no panorama geral de Naruto, são algumas das melhores lutas do mangá e do anime. Todas elas são muito empolgantes e duram alguns capítulos cada. E todos os personagens demonstram sagacidade ao invés de simplesmente despertarem níveis estratosféricos de poder bruto. Depois ainda aparece o Kimimaro, que seria o corpo que o Orochimaru usaria se não fosse uma doença degenerativa que estava prestes a matar ele. Quem aparece para enfrentá-lo é o Rock Lee, e é muito da hora porque envolve a recuperação dele pós a cirurgia e tem toda a coisa dele lutar bêbado, e o trio da Vila da Areia retorna agora como aliados, mas vamos voltar ao que importa. Porque é graças ao Sobrancelhudo que o Naruto pode voltar a ir atrás do Sasuke, que finalmente saiu da situação de barril. O que nos leva ao capítulo 2, o Genjutsu do Flashback Eterno. Depois de alguns capítulos / episódios concluindo as lutas dos personagens coadjuvantes, que, sejamos justos, eram a coisa mais legal do Naruto clássico, finalmente chegamos ao Vale do Fim. Sasuke! O Uchiha olha pro Naruto com o máximo de desprezo e imediatamente começam os flashbacks, que do início ao fim dessa história são utilizados pelo Kishimoto como forma de exposição narrativa. O Naruto lembra de todos os momentos que ele e o seu rival passaram e questiona o porquê. Eles lutam um pouco e o Sasuke, que tá muito mais poderoso por causa da marca amaldiçoada, dá um pau no Naruto e assim como em todos os momentos importantes de lutas marcantes que tinham rolado anteriormente, se desencadeia mais um flashback. Só que esse em específico dura 6 capítulos inteiros no mangá, o que é quase um volume inteiro. Ele também é a entrega de algo que todo mundo que lia ou assistia na época estava esperando desde o começo. Saber exatamente como o Itachi destruiu o clã inteiro numa noite só. A gente recebe ainda mais do que isso no que é uma construção maior pro personagem do Sasuke, com direito até a daddy issues. A gente vê como o Itachi era o ídolo dele e que o pai dos dois só tinha olhos pro irmão mais velho. Também entendemos pela primeira vez como o Mangekyou Sharingan só é despertado ao matar o melhor amigo, o que é claro sofreria um retcon no arco da guerra, assim como quase todas as coisas boas de Naruto clássico. Fica claro pra mim que nessa importância máxima da figura do Itachi pra essa partida do Sasuke, além da coisa dele se sentir fraco por estar perdendo tempo tendo amigos na Vila da
Folha, ele sente um pouco de ressentimento do Naruto, porque na única chance que teve de se vingar do irmão mais velho, o Itachi não deu bola nenhuma pra ele porque estava atrás justamente do Naruto. Não obstante, eu não tenho muita coisa pra adicionar sobre o porquê do Naruto ter tantos flashbacks. Eu suponho apenas que seja um vício narrativo do autor, mas um dos meus flashbacks preferidos é da relação dos dois antes de começar a série em si. Afinal, os dois eram órfãos que moravam sozinhos e não tinham amigos, por escolha própria ou não. No fundo, eles sempre se viram um pouco um no outro. E depois disso tudo, nós chegamos ao capítulo 3, Rasengan vs Chidori. Antes de voltarem a sair na porrada, o Sasuke admite pro Naruto que, apesar de tudo, o Naruto é o amigo mais próximo dele e por isso ele teria que matá-lo. E na chance ínfima de alguém não ter acompanhado o raciocínio, é por causa do Magenkyo Sharingan. Uma das primeiras coisas que cada um faz nessa luta é armar o próprio golpe principal, um com o Rasengan e o outro com o Chidori. O Naruto realmente fica com uma carinha de cachorrinho perdido e triste ao perceber que o melhor amigo dele estava completamente disposto a matá-lo ali mesmo. E aí rolam mais uns flashbacks, mas eu sempre acho fofo quando são eles criancinhas e esse é o melhor de todos. Aquela cena que eles estão se olhando de longe, afinal a gente esquece que eles são tipo dois moleques muito parecidos e que moram no mesmo bairro, basicamente. Eles se conhecem pelo menos de vista a vida toda. No que o Sasuke usa o Chidori com intenção de matar, desperta a raiva e o poder da raposa, regenerando Naruto e fazendo a luta começar de verdade. Nesse momento, inclusive, no anime, a animação evolui pra algo foda demais, e isso normalmente é acreditado ao animador Matsumoto, que trouxe expressões e fluidez inacreditáveis pro que a gente estava acostumado com o resto dos episódios. O auge é quando os dois chegam no limite. O Naruto com o manto de chakra da raposa e o Sasuke no nível 2 da marca da maldição, que eu pessoalmente sempre achei muito feio de se olhar. O Naruto prepara o Rasengan, que tinha sido criado pelo pai dele e ensinado pelo Jiraiya. O Sasuke prepara o Chidori, que tinha sido ensinado a ele pelo Kakashi, quando o sensei dos dois mostrou que, assim como o Kishimoto, preferia o Sasuke ao escolher treinar ele para as lutas finais do exame Chunin. Ambos os jutsus estão no volume máximo até que... A chuva vem pra lavar tudo e a bandana do Sasuke, que foi arranhada pelo Naruto, ganha uma simbologia dupla, tanto pro fato de que ele disse que o companheiro não conseguiria sequer fazer isso, tanto pra coisa toda daquele ser o momento que ele se torna um ninja renegado. Esse fim com Sasuke vencendo essa luta é bem corajoso por parte do Kishimoto. Nesse tipo de história é bem comum de se chegar num limite, mas não cruzar essa linha pra manter o status quo. Imaginando isso pela perspectiva de alguém que estava acompanhando na época, com certeza isso foi uma resolução completamente inesperada. Não somente isso, esse resultado determina basicamente todo o resto da história, excluindo, é claro, as coisas mais tontas que viriam a acontecer. Mas no fim, essa luta é sobre os dois personagens principais de Naruto, sobre como o garoto que dá nome ao mangá só queria a amizade e principalmente o reconhecimento do companheiro dele, e sobre como uma hora ele viria a conseguir isso tudo, mas aí já é outro vídeo. Oi gente, passando aqui rapidinho para lembrar vocês de deixar um like, um comentário, quem sabe. E se você de alguma forma ainda não tá inscrito, vai lá, é rapidinho e de graça. E não esqueçam também do patrocinador desse vídeo, porque a Surfshark é uma das maiores empresas de VPN do mundo e tem muita coisa para fazer com uma. Conhecendo pelo meu link a empresa, assinando e indicando meu cupom para amigos que precisam usar uma VPN para trabalhar, por exemplo, você me ajuda demais porque isso faz os patrocinadores voltarem. E eu nem preciso falar o quanto isso é bom para a produção de vídeos no canal, né? E é basicamente isso, o próximo vídeo vem muito forte sobre The Walking Dead. Tchau!